gente terminou com Marcos, né? Quem crer será salvo, né? Quem crer pelo WhatsApp será salvo. Glória a Deus. Sobre essa coisa ela passa. Só uma passando para si, pegando para passar até. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre dá um probleminha, mas agora paga essa coisa lá no fundo. Glória a Deus. Dá para os irmãos verem aí, né, irmãos? Então vamos fazer uma recapitulação aqui do que nós aprendemos aqui, irmão. Agora a gente estudou Mateus, Marcos e Lucas. A gente tem uma visão panorâmica, superficial, por cima. Então o tema central de Mateus, a gente aprendeu que Jesus é o rei dos judeus. Então, quando você for ler o livro de Mateus, você tem que ter isso na sua mente. E Mateus ele vai defender uma tese falando que Jesus é o rei dos judeus. Jesus era o Messias que estava, o judeu estava aguardando, né? O rei, o que viria conquistar, que viria dominar, como Davi fez. Por isso que Jesus veio da descendência de Davi. Então eles queriam um conquistador, porque como eles estavam há muito tempo debaixo do governo romano, debaixo de subjugação, debaixo de opressão, então eles queriam um rei que os libertasse. E essa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, aí ele falou bastante. Então, irmãos, eles queriam libertar o rei que viesse implantasse o seu reino. Até hoje os judeus esperam. Aquele judeu que não é convertido, que não aceita Jesus, não reconhece Jesus como Messias, ungido, eles esperam o rei libertador que vem e ia colocar, né, estabelecer o seu reino, e com isso eles seriam súditos do reino. Eles seriam a benéfica, né, os filhos e administrar esse reino com Jesus, com o ungido, com o Messias. Então, Mateus vai defender essa tese no Evangelho segundo a sua versão, porque ele escreve para os judeus, nós aprendemos. Então, você vai ter muitas profecias do Antigo Testamento sendo citadas, porque ele escreveu para o judeu. Então ele ia defendendo, ele ia escrevendo, qual é que fala que Jesus ia nascer em Belém. Aí lá no Evangelho de Mateus você vai ver que ele passou segundo a profecia para esse profeta, Jesus nasceu em Belém. Então várias profecias ele vai citando para dar o quê? A veracidade, para provar para o judeu que Jesus é o Messias, o escolhido, o ungido que viria. Então ele faz toda essa tese. Aí nós aprendemos que em Marcos, Jesus é o servo do Senhor. Então Jesus vem como servo, porque Marcos escreve para os romanos. E os romanos queriam uma pessoa dinâmica, uma pessoa que servia a todos, uma pessoa que igual eles conquistassem. Então o Evangelho de Marcos, não pode dizer que ele é resumido, ele é bem objetivo, ele é dinâmico, ele vai contando
conquistando, que você está conquistando, que você está fazendo pelo império, para eles poderem entender o reino de Jesus, que Jesus veio para servir. E agora nós vamos adentrar em Lucas, que a missão de Lucas aqui, o que ele quer trazer em foco de Jesus é o Filho do Homem, um homem perfeito. Então em Lucas você vai ver muitos sentimentos de Jesus sendo expressados por Lucas, como Jesus chorou. No Evangelho segundo Lucas, você vai ver muitas vezes a oração de Jesus. Muitos textos citam que Jesus orou, que Jesus saiu do monte Calvário, que Jesus, antes de ser batizado, antes do batismo lá, que ele foi batizado por João, ele orou. Então tem vários textos, porque ele vai focar na humanidade de Jesus. Jesus, porque ele estava escrevendo para os gregos, para os gentios. Então, para o gentio, a filosofia tinha que ser um homem perfeito, para poder convencer eles que Jesus então era um homem que estava esperando que eles podiam guardar, que podiam salvá-los, porque ele era perfeito em suas obras. Então, vai focar muito a humanidade de Jesus. Jesus como um homem que veio, divino, perfeito, em todas as ações. E a Bíblia fala que Jesus em tudo ele foi perfeito, em nada ele pecou. Então o Evangelho de Jesus vai abarcar todas as pessoas. Ele vai ser um Evangelho mais universal, porque ele vai focar na salvação universal através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, para ele vai focar a salvação para o judeu, para o gentio, para o pobre, para o rico, para todo tipo de pessoas, para Zaqueu, para o leproso, para o Bartimeu. Então, ele vai contar várias histórias que Jesus vivenciou, que ele ouviu, ele foi, porque Lucas, a gente tem que entender que ele era médico. E ele, por si, ele era um historiador. E ele escreveu 2 livros na Bíblia, tanto o Evangelho segundo Lucas, quanto a continuação, que é o livro de Atos. Você pode ver, depois que estiver atualizado, você pega, terminando o Evangelho de Lucas, capítulo 24, se você abrir o livro de Atos, no capítulo 1, você vai ver que é continuação da história que ele está contando. Agora ele vai contar a história da igreja. Então a gente tem que ter isso em mente para poder a gente esclarecer quando você for ler o Evangelho, entender qual é a intenção do autor, qual é a mensagem que ele está querendo passar, para quem que ele estava escrevendo. Eu estou sempre dizendo quem, quando, onde, o que. A gente tem que entender o que o autor está querendo falar, qual é a mensagem de Lucas. Então ele está trazendo uma mensagem universal de salvação. Jesus veio para salvar todos aqueles que haviam perdido, e não só para o judeu, não só para uma classe específica. Na questão da genealogia, nós vemos que Mateus, como ele está defendendo a terra para o judeu, ele começa a sua descendência e passa por Davi e vai até Abraão. Em Marcos, como o servo não tem genealogia, então não é citado genealogia, mas em Lucas é. Aí, como ele é um evangelho universal, então ele vai tecendo a genealogia de Jesus até chegar a Adão. Aí você pode ver que lá em Lucas ele fala, e Adão de Deus, para dar o que é a universalidade da salvação. Mensagem do livro, Mateus, eis aí o teu rei. Mensagem de Marcos, eis aí o teu servo. E mensagem de Lucas, eis aí o homem. Jesus Cristo veio, Mateus, fazer cumprir as Escrituras. Por isso que você vai ver muito no livro de Mateus, está se cumprindo as Escrituras. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, vim cumprir as profecias que foram de mim, foram escritas. Marcos, para servir e dar, é o evangelho do serviço. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos a todos? Aí ele dá a mensagem central é essa. A
Aquele que quer ser o maior, sirva os demais. Essa é a mensagem do Evangelho. Você quer ter honra, quer ser destaque, você tem que servir todos os demais. Porque tudo que Deus te dá, que Deus nos concede, é para compartilhar. É para você ser usado para ajudar as outras pessoas, para você instruir, para você orientar, para você evangelizar os dons de cura. É para Deus, não é uma coisa minha. Muita gente tem, as pessoas assim, é teu, é teu, não é nosso. É Deus que concede, segundo a sua misericórdia, cada um de nós. A Bíblia fala, como Deus levantou o apóstolo, o palestra, o profeta, a evangelista, é Deus que vai escolhendo e vai levantando. Aí com o ministério vem os dons, porque os dons são acessórios do ministério. Então, se o pastor, Deus vai acrescentando ferramentas, armas ao nosso ministério, para a gente poder levar o nosso ministério adiante e combater o bom combate. Por isso que a Bíblia fala para a gente sempre estar revestido do poder de Deus. Porque é esse revestimento que vai fazer você triunfar, você vencer diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, dos desafios do seu ministério, da sua vida, do Evangelho. Porque a Bíblia é clara: no mundo tereis aflições. Você não está imune. Não está imune aos desafios, às vicissitudes da vida, às adversidades da vida. As adversidades vêm. Muitas vezes é o diabo que provoca, ou muitas vezes sou eu que provoco a própria luta, eu que tomo a decisão, eu que escolho fazer assim. E muitas vezes Deus permite. Eu devo ter essa maturidade. Mas a Bíblia fala: se você permanecer em Cristo, estar em Cristo, é interessante que a Bíblia fala: sem mim nada podeis fazer. Se eu não estiver ligado com Cristo, conectado com Cristo na minha vida, se revestir do poder de mim, não tem como se fazer coisas para Deus. Você pode até fazer, mas a sua obra vai ser provada. Vai ser reprovada. Lembra lá que a gente Deus vai nos salvar, você vai para o céu, e todas as suas obras vão ser o quê? Provadas. Se passar pelo fogo, vai ser galardão. Agora aquelas obras que são mal feitas por nosso orgulho, por nossa própria força, nós achamos que somos alguma coisa, não conseguimos nada diante de Deus. É igual eu falei aqui: pregar, cantar, ensinar, não tem valor. Eu tenho que fazer isso aqui no poder do Espírito Santo, um espírito de mansidão e humildade. É isso que eu tenho que entender, irmão. A gente é só um canal, só um instrumento de Deus. É um instrumento que Deus conta com você e comigo para fazer essa obra. Mas se eu empurrar, se eu falar: não vou fazer mais, não vou cantar mais, não vou ensinar mais, Deus vai levantar outro. A gente tem que ter essa consciência. Para nós tem que ser uma honra fazer a obra de Deus. Deus te escolheu, isso tem que ser uma honra para você, um privilégio. Deus de muitos escolheu você. Deus te amou, Deus te separou, Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus vai te honrar, vai te abençoar. Então eu tenho que ter essa tranquilidade. Que Deus escolhe, chama, capacita, mas é tudo para a glória de Deus. Porque toda obra que eu fizer para o meu lar essa obra é rejeitada. Lembra lá dois em prova: o fariseu e o publicano. O fariseu entrava no meio da igreja lá e batia no peito, fazia: estou de jejum, eu faço isso, eu dou dízimo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu ensino, eu faço, orando no meio para todo mundo ver. Aí chegou o publicano, que era desprezado. Os irmãos apresentou que o publicano era história, o judeu odiava o publicano. Aí o publicano chegou e entrou no meio.
A Bíblia fala, aí ele batia no peito e falava assim para Deus: Deus, sou um pecador, eu sou, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia fala que os dois desceram, um desceu justificado e o outro não, por causa obrigado por causa da humilhação que ele fez. Ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que ele precisava de Deus, ele reconheceu que ele dependia de Deus, ele sabia que ele era, que ele estava errado. Agora o outro sabia que estava errado, sabia o orgulho, mas continuou na mesma segurança. Ele desceu sem justificação, sem a bênção de Deus sobre a sua vida. A soberba procede ao ruim. Aí eu falei para os irmãos, a gente tem que humilhar mesmo diante de Deus, não tem outro caminho. Dobrar o joelho: Deus, eu não sou nada. Deus, eu preciso, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero a tua presença, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero viver contigo. Essa é a oração que você tem que fazer. Porque a gente pede muita coisa, lembra da oração do Pai Nosso? Eu ensinei para os irmãos. A gente pede as coisas que Deus Jesus ensinou, pede as coisas espirituais primeiro e depois as coisas materiais, porque o espiritual vai influenciar a sua vida nas outras, irmão. Se você estiver bem espiritualmente, a sua vida, as demais coisas, Deus vai abençoando, vai dando tudo certo. Agora, se você estiver mal espiritualmente, aí a derrota é total, as outras áreas da sua vida vai tudo naufragar. Então, cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. E é individual, não tem como eu cuidar do pastor Márcio. É você e Deus, é sua intimidade, é você e Deus. Deus conhece o profundo do seu coração. Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo sonda, ele escrutina tudo que está lá dentro de nós, irmão. Não tem como esconder nada de Deus, irmão. Então a gente tem que chegar e abrir nosso coração diante de Deus, os nossos erros, os nossos defeitos, assumir e pedir a liberação tem que ser superado. Senhor, eu sou assim, Pai, eu sei que eu não posso ser assim. A Bíblia fala que eu não posso ser esquerdo. Então você tem que me ajudar. Porque o primeiro passo é reconhecer. Você reconheceu, você reconheceu o erro, o segundo passo é querer mudar. Aí Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça, o Espírito Santo vai agir. Porque a santificação é um processo, é uma obra conjunta com o Espírito Santo, né, meus irmãos? Você não muda você. Posso fazer tudo aquilo que tenta mudar a minha vida, mudar a ração, meu jeito. Se não for o Espírito de Deus, não muda, irmão. Não muda. Porque o Espírito Santo vai trazer aquela mudança dele por dentro e aquilo vai refletir no seu exterior. Porque o que muda primeiro é o coração, não é lá dentro. Aí no exterior, aquilo que você está lá, por isso que a Bíblia fala que a boca fala que está cheio do coração. É por isso que a Bíblia fala isso. Porque o que está lá dentro vai sair fora. Se tem maldade, crueldade, se não tem misericórdia, não tem compaixão, vai sair para fora. Mas se tem amor, se tem bondade, misericórdia, paciência, isso vai sair. Vai se legalizar na sua vida. Então Lucas, irmãos, ele prega essa salvação para todas as pessoas, ele não faz distinção. O público dele são todos, independente, rico, pobre, bem de situação, judeu, não judeu, porque a salvação de Jesus é única para todos aqueles que creem. E ele é detalhista, que vamos abrir a nossa Bíblia aqui no Evangelho do começo, no primeiro capítulo, você tem uma noção de como ele é detalhista. Lucas, olha para você ver a introdução que ele faz no livro. Tendo, pois, muitos empreendido
pôr em ordem a nação dos fatos que ele nós se cumprir. Então ele está reconhecendo que não era só ele, tinha vários outros que escreveram. Mateus, Marcos e outras pessoas escreveram sobre Jesus. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrever-nos a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Eles falam a história, a tradição fala que esse Teófilo era uma pessoa do Império Romano, não tem a origem, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente, olha, de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então ele tem um cuidado, irmão. Então muitas coisas aqui no Evangelho foram escritas em Lucas, não vai ter nos outros evangelhos. Ele foi verificar testemunha por testemunha, história por história, para depois ele escrever. Os irmãos deu uma noção de quem era Lucas. Então ele confere, verifica todas as histórias com os apóstolos, com as pessoas que vivenciaram, presenciaram os milagres, as maravilhas, os testemunharam os fatos, e ele vai escrever o Evangelho segundo Lucas. Aí ele é detalhista, porque aí, como ele está escrevendo universalmente, olha para você aí, continuando aí, ó. Aí ele vai dar o quê? Tempo, história. A história universal estava acontecendo em toda a região. Existiu no tempo de Herodes, ele dá o tempo do rei Herodes da Judéia, um sacerdote. Ele vai citando, chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Então, ele é ministroso. Olha para você ver um detalhe, ele fala que Isabel era filha de Arão. Quem foi Arão? Sumo sacerdote. Então, quem que João vai ser? O João Batista. Isabel é a mãe de João Batista. Ele vai ser o quê? Ou sacerdote ou sumo, sabe? Por herança. Olha como é que o Lucas é detalhista. E levamos para Lucas 3. No Lucas 2 tem o nascimento de Jesus. Olha como é que ele narra. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de quem? Da parte de César Augusto, capítulo 2. César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Então ele dá o tempo e o governador. Esse aqui foi o nascimento de Jesus. Você vê no capítulo 3, passou 30 anos, irmãos. Quando você vai no capítulo 3, já passou 30 anos, Jesus já nasceu. João Batista é primo de Jesus. E ele já começou a pregar, no ano 15 do Império de Tibério, César. Então César lá atrás, Augusto, já não era mais um rei, não era imperador mais, agora já tinha mudado. Agora já era Tibério César. Aí ele não falava mais, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, e da província de Traconides e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Mas só existe um sumo sacerdote, por que tinha dois aí? Só era um por causa da política. Um era surdo, o outro era surdo dele. Aí eles se revezavam, porque os irmãos atenderam que a classe sacerdotal, os saduceus, eram então indicados por política. Então aqui um ficou dentro, o sogro passou o cargo do filho. Por isso que ele citou.
E os dois estavam administrando o templo. Então você vê que Lucas então, é tão detalhista. Então, ele descreve particularidades da vida de Jesus que os outros evangelhos não têm. Então ele se torna um evangelho mais completo. Tem várias histórias que não vai ter nos outros evangelhos. E ele é bem detalhista, porque ele é um histórico, ele é um historiador. Ele tem metódico, ele escreve com a intenção de explicar detalhadamente o que está ensinando para todo tipo de pessoa. Por isso que ele tinha dificuldades. Então, Jesus e Mateus cumpria as escrituras, e Marcos para a serenidade, Lucas para buscar o Salvador perdido. Está vendo a salvação universal? Jesus veio salvar e buscar o que havia perdido. Jesus Cristo manifesta a sua realeza em Mateus, porque ele é o rei, seu poder Marcos, porque ele estava pregando para os romanos. E o que o romano parava para olhar? Conquista, realização, glória, poder. Por isso que você vai ver que o Evangelho de Marcos, você vai encontrar a maioria dos milagres que são relatados no Evangelho de Marcos para demonstrar o poder de Jesus. E Lucas, a graça. Deus não faz distinção com as pessoas. Então está aberto a todas. A porta da salvação é aberta para todos. Aquele que crê e for batizado será salvo. É escolha. Rico, pobre, qualquer tipo, pobre, pecando, qualquer pessoa, qualquer classe social não tem distinção. Publicano, saduceu, fariseu, todos da época lá da classe política, da classe da sociedade. Aí Mateus samaritano. Você pode ver que ele começa a narrar a Síria Fenícia, que não era judeu, né, que era Israel. Então ele abarca essa salvação universal. Primeiras palavras: Mateus, arrependei-vos. Marcos, arrependei-vos e credes. E Lucas, ungir para evangelizar. É lá em Isaías está citado esse texto. Jesus, então, quando ele entra na sinagoga, ele fala: e essa profecia se cumpriu neste dia. Eis que o Espírito Santo me ungiu para pregar boas novas, para levar boas notícias, aos contritos e quebrantados, trazer libertação aos cativos e oprimidos, e pregar o ano aceitável do Senhor. Então, se cumpre aqui em Lucas essa profecia. Palavras características em Mateus: cumprido 18 vezes. Você vai achar assim: cumpriu a profecia, cumpriu 18 vezes. Imediatamente, logo, 41 vezes, você vai ver essa expressão no dia de Marcos. Imediatamente Jesus foi. Imediatamente Jesus foi no barco. Imediatamente Jesus foi no monte. Ele foi para ali ação, o evangelho da ação. Porque ele estava escrevendo para os romanos. O homem, humanidade de Jesus. A intenção de Lucas era mostrar que Jesus era um homem humano. Aonde está escrito que Jesus chorou? No Evangelho de Lucas apenas. Porque essa parte de tristeza, de oração, de ser humano, vai estar tudo registrado no Evangelho de Lucas. Porque ele enfatiza a humanidade de Jesus. E a gente vai ver em João, e João faz o teste, ele enfatiza a dignidade de Jesus. Corpo do tabernáculo, púrpura, realeza, carmesim, sofrimento e linho retorcido, perfeição. Enquanto você vê, encontra-se especialmente Mateus 28 discursos, Marcos 18 milagres,
No Lucas 28, para, porque ele estava ensinando para todo tipo de pessoas. Viu que o foco é diferente? Mateus, como era judeu, discurso. Marcos, milagre, poder, ação. E Lucas ensina. Alcança o passado. Marcos traz Jesus do passado. Marcos está pregando o presente e Lucas o futuro. Alcança as escrituras cumpridas, Jesus Cristo, Filho de Deus, e o futuro de Jesus é o Filho do Homem, o Filho de Deus vivo. Amém? Então, o Evangelho segundo Lucas, Jesus, o homem perfeito, o Filho do Homem. Escrito aos gentios, anos 60, 63 depois de Cristo. Olha lá, aproveitando a gente vai recapitulando também, Mateus aos judeus, Messias rei, Marcos aos romanos, certo conquistador poderoso, Lucas aos gentios, homem perfeito, filho do homem, João, todo que crê, a verdade, o Logos divino e o Filho de Deus. Aqui é só mais uma caracterização, já tinha falado anteriormente com os irmãos, só visando eles. Vamos entrar aqui. Os quatro evangelistas é o que faz o relato mais completo da vida de Jesus. Nunca fala de Jesus como um homem divino. Foca na humanidade. Por que Jesus caiu? Por que Jesus, irmão? Aqui, produção, destina seu evangelho aos gentios, ao povo de fala grega, para comunicar que agora a salvação dos gentios havia chegado. Lucas abarca a visão do plano redentor de Deus. Então ele abarca, como eu falei para os irmãos, abarca todas as pessoas, em todas as classes sociais, todos os tipos. Não faz distinção nenhuma. A pessoa creu, acreditou, ela é salva. O evangelho é para todos, as boas notícias de salvação. O Espírito de Deus era um médico amado. Lucas apresentar o Senhor Jesus como um homem perfeito. A cultura grega cultuava a busca da perfeição. Por isso que ele usa Jesus como Filho do Homem. Assim, Lucas apresenta o Senhor Jesus ao mundo helenizado, porque lembra que a gente aprendeu que a cultura que predominou na época de Jesus foi a cultura grega. Era dominada por Roma, mas a cultura não era Roma. A cultura que predominava nas escolas, nas faculdades, era a cultura grega, que era muito grande. Como o Filho do Homem, aquele que é perfeito. E a Bíblia fala que Jesus em tudo foi perfeito, e ele ofereceu um sacrifício perfeito, uma vez por todas. O sacrifício de Cristo, então, ele foi feito unicamente para perdoar todos os nossos pecados. Mostra sua perfeita humanidade, destacando os seus sentimentos. O Senhor Jesus é apresentado em Lucas, ele é a luz para a revelação aos gentios. Lucas 2:32. Lucas é o médico amado, amigo e companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Então Lucas é discípulo de Paulo, né? O único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Ele era de Antioquia, na Síria, ou de Filipos, na Grécia. Está demorando para passar. Homem culto que dominava a língua grega e historiador gostava de investigações. Lucas usou o Evangelho segundo Marcos como sua fonte principal. A gente aprendeu isso. Notícia detalhada,
dando o nome de reis, imperadores e oficiais. Estudou sobre o Evangelho Teófilo, que a quem ele chama de excelentíssimo, talvez um oficial do exército romano. Escreveu o seu Evangelho por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. Estou passando lá, porque isso que eu já falei, inclusive. Neste Evangelho temos o relato mais completo da sua vida como homem. Uma genealogia que se tem das suas raízes até Adão, a nação minuciosa do seu nascimento e dados do seu desenvolvimento como criança. É o único evangelho que vai falar de Jesus até os 12 anos, até onde narra aquele fato que Jesus foi para a festa e depois ficou ali, seu pai foi embora com sua mãe e ele ficou ali no tempo ensinando. Depois desse tempo não existe mais narrativa sobre a vida de Jesus. Do que ele fez dos 12 aos 30, a Bíblia se cada um se fala, a Bíblia não tem como a gente fazer especulação, né? A Bíblia não ensina nada sobre Jesus. O último fato que foi relatado foi por Lucas, quando Jesus entrou no templo ensinando, falando, né, sobre a doutrina de Deus para os sacerdotes. Assim ele é apresentado como um homem ideal, cheio de compaixão, que se identifica com as lutas dos seres humanos e que, como homem perfeito, veio para resgatar os pecadores. O Evangelho de Lucas compõe o primeiro volume da obra de Lucas, o segundo é o Atos. É o que eu falei para os irmãos. Ele escreveu o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas morava no guia da Síria, que onde pode ter escrito o seu livro de 2 volumes. Embora sempre o vemos em viagem com Paulo, né? Porque ele acompanhava Paulo nas suas viagens. Como médico, ele deu atenção especial aos milagres de Jesus, curando enfermos. Porque então ele vai detalhar. Porque como médico ele não tinha conhecimento, ele podia detalhar mais sobre os milagres, igual aquela mulher dos fluxos de sangue. Então ele detalha, né? Quanto tempo que ela passou pelas mãos dos médicos e tal, e vai detalhando bem a questão dos milagres em si, né? O que a pessoa tinha que procurar. Este Evangelho apresenta a doutrina do Espírito Santo de um modo destacado. Isso é bem importante. Fala de pessoas cheias e capacitadas pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tinha descido ainda. Funciona isso. O Espírito Santo desceu só no Pentecoste, ele agia antes do Pentecoste. Antes. Tanto que aqui é a prova. No batismo foi cheio do Espírito Santo desde o ventre na sua mão. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele teve a unção sobre o Espírito Santo sobre ele, irmão, como homem para fazer a obra de Deus. Porque sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Entenda isso, até Jesus, irmão. Olha lá, João Batista, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão. Todos foram que cheios e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Mostra como a vida terrena do Senhor Jesus foi vivida no Espírito. Ele foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Está lá em Lucas 1, ele se batizado pelo Espírito. Provado pelo Espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus conduziu ele ao deserto para ser tentado porque ele precisava passar pelo vale da provação da tentação, para ele ser aprovado como ele, como um homem perfeito. Por isso que lá em Hebreus fala que em tudo ele foi tentado, capacitado pelo Espírito para o exercício do ministério, animado pelo
testemunhar com poder. Então, o que faz a diferença na vida da gente, irmão? É o Espírito Santo de Deus. Quem que tem que buscar? O Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que buscar. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te ungir, Ele que vai te renovar, é Ele que vai te restaurar. É o Espírito de Deus que vai transformando a nossa vida, vai nos renovando, vai nos fortalecendo, vai te enchendo, te investindo. Eu tenho que buscar o Espírito de Deus. Porque a gente viu, aprendeu, né? O teu Pai, Ele projetou, planejou o plano da salvação, não é isso? Jesus Cristo executou o plano, e o Espírito Santo está trabalhando, confirmando no meio da igreja a obra que Cristo fez. É o Espírito de Deus que opera maravilhas, move entre nós. A Bíblia fala que eu e você somos dentro do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em você, quem que habita com você junto? Pai e o Filho. Porque eles estão o quê? É um só Deus. O Evangelho é dividido em 24 capítulos, podemos dividir em 5 sessões: introdução, o advento do homem divino, o nascimento de Jesus, os seus eventos extraordinários, o ministério de Jesus na Galileia, é o capítulo 4, talvez o capítulo 9, ele vai pregar somente na Galileia. Depois na Galileia, do versículo 9 a 19, aí depois na sua crucificação e ressurreição, aí ele vai para Jerusalém, né, onde vai ser crucificado e a ressurreição. Basicamente, o que está no vermelho ali foi a passagem de Jesus, irmãos. Nessa região aí de vermelho, se der os irmãos. Então, que lição que eu aprendo no Evangelho de Lucas? Primeiro, lição do livro, está lá em Lucas 10, a escolha de Maria. A boa parte é sempre ficar aos pés de Jesus. Essa parte é a única coisa que será tirada. A saúde, os perigos nos serão tirados, mas a bênção que está aos pés de Jesus, ainda mesmo no leito de morte, não será tirada. Então, escolhemos a melhor parte, que é ficar com Jesus aos pés de Jesus, porque sem Jesus a gente não é nada. Vai vir lutas, vai vir dificuldades, problemas, vicissitudes, mas a Bíblia fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas porque eu estou aos pés de Jesus. Fique aos pés de Jesus. Escolha sempre a melhor parte. O ser discípulo de Jesus é graça de Deus na nossa vida, sem dúvida alguma. Contudo, essa manifestação da graça fica no preço. O que é que vai te implicar? O que é que você tem que entregar? Tudo. Tudo. Porque se você for, lá em Romanos fala, se você, confessar a Jesus como o Senhor da sua vida, aí não entra salvador, como o Senhor da sua vida, senhorio, governo, controle, domínio sobre a sua vida. E se com o coração credes, serás. Porque Jesus, irmão, primeiro ele é Senhor, ele é Rei. Eu tenho que me submeter à sua vontade. Eu tenho que entender nesse sentido, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu faço uma aliança com Jesus, eu estou me rendendo a Jesus, reconhecendo Ele como Rei, como Senhor, como Deus, como tudo. Mais importante da minha vida é Deus. Que você tem maior valor na sua vida é Deus.
presente. Por isso que fala aqui, ó, é a graça presente, é um privilégio. Ter Deus na nossa vida. Ter Jesus, caminhar com Jesus, andar com o Espírito Santo, ter o socorro, ter o amparo, ter o consolo, ter a direção. Não é gratidão, pastor. A gente tem que estar grato, reconhecer nosso filho Jesus. A coisa está difícil, mas Jesus está comigo. Tem uma saída, tem um escape. Deus vai providenciar na minha vida, na minha casa, na minha família. Esse dia eu estava vendo eu vou pregar sobre os aqui, irmãos, uma coisa interessante. Falar que a galeria dos heróis lá, mas só que tem dois lados da moeda lá, a gente não observa. Lá tem aqueles que conquistaram reinos, aqueles que fizeram proezas extraordinárias no poder do Espírito, mas tem aqueles que foram torturados, mortos, porque a fé levada é para testemunhar. É para você testemunhar quem é Jesus na sua vida, o que ele significa para você, que ele é o seu Deus, que é da prioridade da sua vida, e que possa acontecer o que for, você não vai negar o nome de Jesus. Você morre, perde a sua vida, mas você permanece firme, a sua fé é inabalável. O autor é o consumador da sua fé. O outro lado da moeda é esse: morrer, testemunhar, não abrir mão, não alcançar as promessas, mas morreram fiéis, não negaram a fé. A Bíblia fala: homens de que o mundo não era digno. A Bíblia fala que Isaías foi escravo dele. A tradição, a Bíblia não é tradição. Todos os apóstolos, irmãos, exceto João, tiveram ordem cruel, violenta, porque eles testemunharam até o fim, não negaram a Jesus. E você vai ver a história da igreja, vários homens de Deus, mulheres de Deus, que morreram, foram queimados na estrada. Quando Nero decidiu um homem pela cura dos crentes, a Bíblia fala, a história conta que faltou madeira para fazer cruz para crucificar o crente, irmão. Ele queimou lá na entrada de Roma, lá na cidade de Roma, só tinha assim, ó, cruzes de fogo, querendo ser queimado vivo, lançado no Coliseu, atacado por animais, rasgado, pendurado por leões, mas não negaram, não retrocederam, foram fiéis até a morte, testemunharam, porque o poder de Deus, irmão, a Bíblia fala na guerra do qual vocês recebereis o poder de Deus e ao menos do Espírito Santo, é poder para testemunhar. Você falar de Jesus, e se for pagar um preço de vida, a sua vida com o seu sangue. Eu acho interessante em Hebreus, lá o povo estava reclamando a perseguição. Ele escreveu a carta, porque a igreja está sendo perseguida. Aí ele vai dar uma palavrinha mágica, pastor. Mas você não existia até o sangue. Aí por que vocês estão reclamando aí? Dessa luta, desses problemas, dessa vida? Não chegou nem a ponto de ainda ser morto. Sacrifício. Nós estamos num país que é lá, mas o futuro, o que nos espera é perseguição. Engana a nossa condição que a gente vai viver. Uma igrejinha assim, tranquila, assim, vai vir mais perseguição, com certeza. Outros países aí, igual na Ásia, o muçulmano é terrível. País muçulmano mata crente dele, sabe que você é crente, você é outro. Se você não negar, não assumir a religião deles, acabou. Muitos crentes da
inteira, porque não aceitando, não negou Jesus, não abriu mão da fé. É o que Deus diz: homens e mulheres que o mundo não era de entendeu, compreendeu que é um presente, ser discípulo de Jesus, é uma Maria, e quando eu fiz essa aliança, eu entreguei minha vida, toda a minha vida está na mão de Deus. Tem que ter esse entendimento. Aqui temos um lindo minuto do coração do Pai, um relato sobre o filho pródigo. Temos um retrato do coração amorável, compassivo e misericordioso do nosso Deus. A história do mundo conhece do filho pródigo, lembra lá? Pediu os bens dos pais, não queria mais. O que o pai fez? O pai desistiu? Não. O pai pôs de castigo? Não. O pai deixou ir. O pai amou, deixou. Você quer? Quer ser herança? Quer? Eu quero tirar uma sonda do pai. Você pedir a herança do seu tempo do povo judeu, está desprezando o seu pai de maneira violenta. E ele pede, o pai dá. Pai diz: não, você quer, meu filho? Tudo bem, pode ir. E ele vai, irmãos. Eles vão conhecer essa história. Ele perde tudo, passa fome, ele passa um processo na vida dele. Ele reconheceu o que ele tinha de valor, o que ele tinha de mais precioso, aquilo que Deus tinha dado a ele. Por isso, e ele passa por toda aquela provação, teve que passar por tudo aquilo. Mas quando ele resolve voltar, se arrepende, volta, o que o pai faz? O pai vai: eu te falei, você não ia, eu te falei, você não ia, pai, não falei para você fazer isso. O que o pai faz? Não, eu falo do pai, como a gente vai saber? E o pai abre as mãos e o abraça e dá demonstrando o quão grande é o amor de Deus para conosco. Deus, irmão, é amor, ela é justiça, mas se você se arrepende, o coração contrito e quebrantado, não precisamos. É isso que move o coração de Deus: quebrantamento, humilhação, arrependimento. Se você não tiver um coração quebrantado, um coração diante de Deus, um espírito quebrantado, não tem como Deus agir na sua vida. Quebrantamento, entenda isso. Senhor, vaso, Pai, quebra esse vaso, faz do vaso de honra, Pai, tira toda a impureza. A gente tem que fazer uma oração difícil, Pastor, uma oração difícil, é uma oração difícil aqui também. Mas essa, se você pegar agora e mandar Deus quebrar o seu, é difícil também, irmão, mas tem que fazer, irmão. Você não quer se doar de honra? Como é que se faz o doar de honra? Quebra e faz de novo, até ficar perfeito. E o processo é doído, dolorido. Mas vai se doar de novo. Mas o que Deus vai fazer no vaso? Azeite. Vaso de barro, vai para a unção do Espírito Santo. O poder de Deus vai manifestar na sua vida. Mas é um vaso que foi o quê? Quebrado, restaurado, que foi o quê? Feito pelas mãos do oleiro. Não tem impureza. Aquele vaso que entregou o quê? Tudo. Então, irmão, a diferença, aí você me pergunta, eu te respondo assim: pastor, por que Deus usa muito mais que os outros? Aí entrega. O que está recebendo, está tendo, é porque está entregando para Deus. Você só entrega o que você tem. Tem isso. Não é que eu vou entregar uma coisa que eu não tenho. Eu tenho que ter. Se eu quero o santo de Deus, eu tenho que buscar a presença. Tem que pagar no preço da oração.
oração, do jejum, leitura da Bíblia, buscar a presença, buscar Deus, renunciar, me humilhar, me quebrantar, para que Deus venha sobre mim, o Espírito Santo manifeste o poder. Poder é isso. Que você entrega para Deus é o que não vai te dar retorno. Se você entrega tudo, você vai ter tudo. Se entrega pouco, você tem pouco. Lembra lá dos talentos lá? Deus deu tanto para um, tanto para outro, tanto para outro. Quem trabalhou mais, ganhou mais. Foi? Aí quem escondeu o talento, perdeu o testamento. Uma coisa que a gente tem que entender. Lá em Mateus fala: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse eu estarei convosco todos os dias até a consumação do. Então, toda a autoridade foi dada por Jesus. Deus transfere à igreja a autoridade para a igreja. Mas essa autoridade é para quê? Fazer. Porque os sinais acompanharão aos que. Então, eu tenho que ir fazer a obra para que os sinais me acompanhem. Porque se eu ficar no braço cruzado, não vai ter sinal. Se eu não fazer discípulo, se eu não for. Funciona assim, vou resumir. Deus te dá um dom. Quanto mais usa, melhor fica. Quanto mais se deixa, pior fica. É assim que funciona. Quando você mais usa o dom, ele vai se aperfeiçoando cada vez mais. Você vai tendo mais experiência, você vai sabendo mexer, você vai sabendo, vai ter intimidade com o Espírito Santo, você vai manuseando ele, você, o Espírito Santo vai te ensinando. Quanto mais você usa, mais Deus vai te dando. É assim que funciona. Se você não usa, se você recorda, não tem manifestação. Então faça a obra de Deus, faça o que está nos alcance, porque a unção, o poder, a graça vai vir sobre você, porque sinais acompanham você crê. Terminando aqui agora, irmãos. Aqui temos um testemunho vivo que é a verdadeira conversão. Zaqueu começa com a sede por ver. Zaqueu queria conhecer Jesus, não queria, irmãos? Continua uma obediência incontinente à palavra de Jesus. O que é que Jesus pediu para ele então? Para ele restituir tudo aquilo que ele defraudou, não foi? Ele falou assim: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, como está assim, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus falou: a salvação não chegou, porque ele obedeceu a palavra de Deus. O céu não receberam com alegria. Prova-se a manifestação do fruto do arrependimento, consulta-se o testemunho do Senhor a nosso respeito. Glorifica o Senhor. Terminando aqui. No episódio dos discípulos do caminho de Emaús, aprendemos uma lição particularmente dolorosa. Qual que é? Lembra lá? Como somos tardios para crer na palavra de Deus. Mesmo quando o coração ardendo, não conseguimos enxergar como carecemos da graça do Jesus. Estava do lado deles, eles não reconheceram a Jesus. Isso é interessante para nós, irmãos. Jesus está do seu lado, talvez você está procurando e ele está aí, você não está percebendo. Assim aconteceu com eles. Aprendemos com Lucas que o Evangelho é para todas as raças, povos e nações. A mulher fenícia, a palavra do samaritano, nos mostra a ênfase do Evangelho aos gentios. Lucas registra que Jesus é um homem perfeito, que realizou um sacrifício perfeito. Então Jesus é um homem perfeito, que realizou um sacrifício perfeito. E a gente encerra aqui, nosso panorama de Lucas. Em quarta-feira a gente continua com o panorama de Evangelho segundo a versão de João. Vamos?
ficar em pé na oração. Eu quero devolver a palavra que eu entrei. Vamos ficar em pé, quero na oração para vocês. Senhor, quero te agradecer, Deus, por este momento que passamos aqui aprendendo a tua palavra. Deus, eu quero apresentar a vida de cada irmão que está aqui